Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha da série Bebê Rena. Vamos lá? Mais uma série da Netflix que está causando bastante alvoroço para quem assiste. As pessoas estão resumindo ela como uma série impactante, brutal, insana e até mesmo bizarro. Só que a gente vai falar um pouco aqui, eu resolvi trazer esse vídeo para falar um pouco um resumo dessa série e também trazer os aspectos psicológicos inseridas nela. A série Bebê Rena acompanha a história do comediante, performer e escritor Donnie Dunn, que se envolve com Marta, uma mulher vulnerável que está passando por seus próprios problemas. Esse rápido e distorcido relacionamento acaba seguindo para uma estranha obsessão, que impacta a vida dos dois e encurrala Donnie a enfrentar um trauma profundo e sombrio de sua vida. Então a gente vai acompanhar a história de Donnie Dunn, que é uma pessoa totalmente pacata, a gente vê que ele não tem brilho no olhar, que ele é desmotivado, parece que a vida dele caiu naquela rotina, que ele não sabe para onde ir. Ele trabalha num bar e tenta a vida de comediante, só que nem ele acredita no seu potencial. E então um dia ele está trabalhando, eis que aparece uma moça chamada Marta no bar onde ele trabalha, e ela senta ali. Ele pergunta o que ela quer beber, ela fala que não quer nada porque ela está sem dinheiro. Eis que ele oferece um chá por conta da casa. Mediante isso, a sua vida é transformada de uma forma enlouquecedora. Marta acaba se apegando à pessoa, Donnie, achando que ele quer ser amigo dela, quer ser namorado dela, por ter oferecido um chá, e ela acaba criando uma obsessão louca por ele, então ela vai todos os dias para esse bar, senta lá, conversa com ele, conta a sua história, conta a sua vida e acaba também perseguindo ele na rua. Ela vira um stalker. Stalker, para quem não sabe, é aquela pessoa que persegue o outro, seja pelas redes sociais, seja pela rua. E aqui também ela manda diversos e-mails para ele. E o interessante é que o filme sempre começa mostrando alguns e-mails dela, e mostrando assim a obsessão dela ao ponto que chega a doença, né? De pensar que o cara, por ter sido amigável, por ter sido bom, ele quer ter relacionamento com ela de todas as formas. É uma loucura. A gente vai também conhecendo um pouco da história do Donnie, que não é nada legal. A história dele tem um passado muito sombrio, muito tenebroso, e ele tá tentando a cartaz, ele tá tentando sobreviver a isso, tentando viver a vida dele da melhor forma possível, porque ele não sabe como passar por isso. O interessante aqui é que essa história toda que é contada na série, ela é baseada na história do diretor Richard Gedd, que inclusive ele faz o papel do protagonista. Então, quer catarse melhor que contar para todo mundo a sua história? Pois é. E ele, inclusive, um dia, ele está tentando essa vida de comediante, participando de festivais, e um dia ele está tão desesperado, tão no fundo do poço, que ele resolve desabafar com todo mundo e contar a sua história, de tudo que ele passou. Essa série é uma carta aberta do diretor, que ele está contando a sua história, uma forma de confissão catártica. Quem não sabe, cartase é quando a pessoa libera aquilo que estava reprimido, seja suas emoções, seja seus sentimentos. E aqui é justamente isso, ele vai liberar tudo aquilo que ele está sentindo, tentando buscar a sua resiliência, tentando buscar a sua saúde mental. Bom, nos aspectos psicológicos, lembrando que aqui esse vídeo vai conter spoiler, justamente para a gente poder falar sobre algumas coisas da psicologia que estão aqui inseridas nessa série, a começar por essa questão da saúde mental, que a série vai mostrar a importância de se cuidar da sua saúde mental, a importância do autoconhecimento. Então é fundamental quando você se conhece, você saber o que você gosta, quem você é, para poder seguir em frente. E aqui ele passou por um trauma psicológico muito grande, e o diretor foi 100% emocional, trazendo isso pra gente. E aqui
ele vai abordar diversos aspectos. Então a gente vai poder trabalhar aí a questão da resiliência, a questão da importância da saúde mental, a questão do autoconhecimento, da catarse, a questão do abuso sexual, a questão do pós-trauma, a confusão mental e a necessidade de aceitação. Então aqui tem muita coisa para a gente destrinchar. Então quando as pessoas falam que a série é muito insana, bizarra, que causa alguma aversão, eu acho que como psicóloga ela é uma série necessária, justamente para a gente poder analisar, estudar e observar o comportamento humano pós-trauma, a questão da dependência emocional. Então aqui é uma série riquíssima em conteúdo psicológico, que a gente dá para tirar muita coisa. Então, primeiramente falando dessa força e dessa coragem do diretor de expor isso para todo mundo, de contar a sua história, inclusive de fazer o seu papel na série. Então eu acho assim que é uma força muito grande que ele conseguiu encontrar, ele está superando os seus problemas, espero, e ele vem com essa história de uma pessoa que já era confusa. A gente vê que no início da série ele já tá uma pessoa confusa, ele não sabe do que ele gosta, ele tá naquele dilema, né, de querer trabalhar, achar que é um comediante, mas ao mesmo tempo ele não acredita que ele seja bom. Ele é um cara que não consegue evoluir. Então, por exemplo, ele terminou um namoro, ele foi morar na casa da ex-sogra, porque ele não consegue sair, consegue arrumar um novo emprego, não conseguiu evoluir na vida. E a série se passa em primeira pessoa, quem está narrando a história é o próprio protagonista, e aí é uma forma de mostrar a libertação dele, é uma confissão libertadora dos seus sofrimentos. E então a gente acaba descobrindo, ele era um comediante que não fazia sucesso nenhum, ele era muito ruim na verdade, e um diretor, ele acabou conhecendo um diretor numa boate que falou que ia ajudar ele. Só que na verdade esse diretor, ele abusava sexualmente do Donnie. Então ele levava o Donnie para casa, usava vários tipos de droga, drogava ele, até ele ficar totalmente sem lucidez e abusava sexualmente dele. E aí, quando a gente para pensar nessa questão, assim, quando a pessoa é abusada sexualmente, ela vai fugir, ela vai ficar com medo, ela vai para a delegacia, só que aqui não. Como ele está com esse conflito pessoal muito grande, como ele está sofrendo muito, ele não consegue se desvincular desse diretor. Então, mesmo sabendo que o diretor estava abusando dele, ele continua indo lá. Eu acho que eu vejo muita questão da esperança, da busca do autoconhecimento e a questão de alguém, muitas vezes, como ele acha que passa despercebido na vida das pessoas, ele quer ser percebido, ele quer atenção, e esse diretor deu atenção para ele. Então, a gente já tira muita coisa aí, que é esse conflito interno, né? Ele sabe que está sendo abusado, que é errado, que ele está sofrendo com aquilo, mas ao mesmo tempo aquele cara tá dando atenção, tá dando carinho para ele, vai dar algo para ele. Então, assim, é pesado, é muito intenso isso, a gente parar para pensar como é que tá a cabeça dessa pessoa, né, que tá sofrendo por isso. E aí ele acaba conhecendo a Marta, e a relação dele com a Marta também é muito intensa, porque são duas pessoas aí que estão psicologicamente abatidas em todos os aspectos. A gente descobre que a Marta, ela presenciava a briga dos pais, e que pelo jeito não eram brigas simples, eram muito pesadas, e ela tinha um ursinho de pelúcia chamado Bebê Rena. E ela se apegava a esse boneco como se fosse uma forma de tentar fugir daquela situação que ela estava, né? Ela estava vendo os pais ali brigando e ela se apegava ao bonequinho como uma forma de alívio do estresse. E aí ela cresce perturbada também, e ele tá ali perturbado também emocionalmente. E eles acabam juntando, como se fosse juntando essa questão do medo, da raiva, do ódio, da necessidade, da presença. Então é uma coisa muito, assim, muito intensa também, porque a gente fica na ambiguidade muito grande. Porque ao mesmo tempo que a gente tem raiva da Marta pelo que ela tá fazendo, a gente tem dó dela de saber que ela é uma menina sofrida. Mas não justifica os erros dela, não justifica ela correr atrás dele, de bater nas pessoas, de agredir verbalmente. Ela agredia ele verbalmente, né? Então ela mandava e-mails absurdos para ele, ofendendo, humilhando, mas aquilo ao mesmo tempo confortava ele.
aquela atenção que a Marta dava para ele, coisa que ele nunca teve, né? Então aquela atenção que ela dava o tempo todo de mandar 10, 20, 30 mil e-mails por dia para ele, essa coisa dela ir atrás dele, aquilo era um ganho para ele também secundário. Apesar de ser ruim, de ser problemático, ele estava tendo um ganho secundário. Então muitas vezes a gente, por isso que eu sempre falo, a gente não pode julgar o comportamento alheio. A gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender o processo para a gente poder analisar e dar a nossa opinião. Então aqui a gente vê o porquê que ela é assim, o porquê que ele também é daquele jeito, e ele acaba aceitando essas agressões. E muitas vezes as ações do Donnie não condiz com o que ele pensa, mas justamente por isso, pela sua confusão mental, ele acaba agindo de forma impulsiva. E essa confusão que ele passa é uma jornada psíquica justamente para o autoconhecimento, para ele saber o que ele é, o que ele pensa, o que é o Donnie mediante isso, mediante ao trauma, mediante ao medo, ao sofrimento. E a gente também percebe muita questão da autopunição. Então essa questão, né, dele voltar para o abusador sempre, que está fazendo mal para ele, está agredindo ele, mas ele volta. E a Marta também. Ele procura ela, ele não quer ficar longe dela, por mais que aquilo esteja abalando o psicológico dele, que esteja fazendo mal para ele, para a vida dele, para a carreira, para tudo, ele continua indo atrás pela questão da autopunição. E a Marta, ele pega com uma questão do acolhimento, a questão familiar. Pelo que eu pude perceber aqui, os pais dele eram um pouco ausentes, principalmente o pai, porque o pai também tem um conflito interno. E o pai não soube trabalhar esse conflito entre ele e a família, então a gente percebe que eles são um pouco distantes. Então ele se apega a Marta nessa questão do acolhimento e da família. E, inclusive no final da série tem uma cena muito interessante que ele está sentado num bar e ele fala que quer uma coca com vodka, o barman oferece para ele e na hora de pagar ele fala, tô sem dinheiro. Aí o cara vê que ele tá sofrendo ali e fala, não, é por conta da casa. De repente o olhar dele muda. Por quê? Tá nos remetendo ao que a Marta fazia com ele. Aquele momento para ele foi de acolhimento, foi familiar. Dele sentar ali, alguém acolher ele e proteger, né, vamos dizer assim. E quem sabe, né, ele vai virar uma Marta da vida. E ele muitas vezes agia, como eu disse, né, voltar ao ciclo que ele estava, voltar à situação que ele estava, por medo de ser reprimido. Então, muitas vezes, quando ele vai subir ao palco, por exemplo, ele tem medo, ele fica angustiado, mas subir ao palco também, para ele, é uma forma de tentar se libertar do medo, se libertar da autopunição, se libertar da vergonha, dessa coisa das pessoas o tempo todo, dele querer esse acolhimento, mas pelo contrário, né, muitas vezes ele tá pondo aí a cara a tapa. Então a gente consegue ver esse processo também. Outra coisa muito importante também aqui, que depois que ele sofreu o abuso sexual, ele acaba não sabendo o que ele gosta, sexualmente falando. Então ele fica perdido, ele acaba se jogando para o mundo e tentando todas as formas possíveis de relacionamentos sexuais para tentar saber quem ele é. E aí ele acaba se relacionando com a Terry, que é uma transexual, e aonde ele acha que se encontrou. Então, porque a Terry é aquela pessoa que deu um acolhimento para ele, que, na minha opinião, eu acho que por ela ser trans, era como se ele tivesse com as duas coisas ao mesmo tempo, porque ele não sabia se ele gostava mais de homem, se ele gostava mais de mulher, e é como se ela fosse as duas coisas para ele poder se conhecer, para ele poder saber o que ele gosta. E aí ele acaba magoando ela também, ela acaba passando por umas situações bem difíceis por conta dele, mas ao mesmo tempo que ele está apaixonado por ela, ele tem vergonha. Porque como seria eu estar na rua, como a sociedade iria me tratar estando namorando uma transexual? Então, mais uma vez, né, ele vai reprimir os seus desejos, reprimir as suas vontades por conta da aceitação dos outros. Então ele acaba tendo esse relacionamento escondido com ela por medo das pessoas reprimirem ele, para as pessoas julgarem ele. Então aqui, essa série, ela é riquíssima, ela é maravilhosa. Então quando a gente fala que ela é impactante, brutal, e realmente tem umas cenas bastante pesadas, que pode causar agonia nas pessoas, mas eu acho que é muito necessária, primeiro por saber principalmente que ela é baseada em fatos reais, inclusive do diretor, e o diretor está
atuando como protagonista, como ele mesmo. E é uma história muito pesada nesse aspecto psicológico, porque são duas pessoas aí que estão em trauma profundo. A história do Donnie é muito intensa, é muito triste, e ele tenta a toda forma possível buscar a cura, buscar melhorar, buscar se melhorar como pessoa. Então, assim, é um olhar que a gente tem para a saúde mental. Então, essa série traz esse olhar para a gente, olhar para as pessoas que estão passando por dificuldade, por medo, por punições, por traumas, e olhar para aquelas pessoas de uma forma diferente, poder entender o comportamento das pessoas e não apenas julgar. Se você gosta de uma boa série que vai trazer uma história com bastante conflito, com bastante tema no aspecto psicológico, que pode sim, às vezes, você revirar os olhos para algumas cenas, mas a gente entende que o diretor trouxe isso justamente para a nu e cru, para mostrar para a gente a força de um trauma, o poder que ela tem sobre a saúde mental e de provocar o que provoca nas pessoas. Então eu acho ele de extrema importância e eu acho que vale muito a pena conferir. Bebê Rena, primeira temporada, está disponível na Netflix. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu a série Bebê Rena ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!